Nas brumas do tempo, há aproximadamente 300 mil anos, um novo ator emergia no vasto palco da Terra. No coração da África, um grupo de seres humanos, conhecidos como Homo sapiens, começava a dar seus primeiros passos em um mundo cheio de desafios. A questão sobre o que os levou a se tornarem a espécie dominante do nosso planeta e os mistérios que se escondem em sua evolução desde os primitivos hominídeos até os homens modernos, são o objeto desta viagem em direção às origens do ser humano, uma busca para desvendar os segredos de nossos ancestrais. As repercussões da antiguidade revelam histórias de um tempo em que a humanidade ainda não havia ocupado seu lugar no topo da cadeia alimentar. Os Homo habilis, os primeiros hominídeos a utilizarem ferramentas, deram lugar ao Homo erectus, que se aventurou além dos limites da África, deixando rastros pelo caminho. No entanto, foi o Homo sapiens quem, com sua inteligência e adaptabilidade, começou a definir o que significava ser humano. O que fez esse grupo tão especial reside em uma combinação de fatores: o desenvolvimento da linguagem, a capacidade de criar ferramentas complexas, e talvez o mais importante, a habilidade de pensar de maneira abstrata. Os primeiros Homo sapiens não eram diferentes em aparência de seus ancestrais, mas suas capacidades cognitivas estavam em constante evolução. Esses seres, com sua frágil estrutura óssea e sua pele exposta aos elementos, começaram a explorar seu entorno, a desafiar as adversidades de um continente que abrigava tanto beleza quanto perigo. Nesta busca pela sobrevivência, formaram comunidades, compartilharam conhecimentos e desenvolveram estratégias de caça. A forma como conseguiram se adaptar a um mundo tão hostil foi através da observação, da imitação e, acima de tudo, da cooperação. A vida na savana africana não era simples. Em meio à luta pela sobrevivência, os Homo sapiens começaram a aproveitar os recursos ao seu redor. Sua astúcia lhes permitiu criar ferramentas rudimentares, mas eficazes, que facilitaram a caça. No entanto, não eram apenas caçadores, também eram coletores. A busca por alimentos se tornou um ritual em que a comunidade se unia, estabelecendo laços que perdurariam ao longo do tempo. O conceito de comunidade para eles era um refúgio, um espaço de segurança em um mundo incerto, onde cada indivíduo tinha um papel a desempenhar. À medida que as gerações passavam, a cultura foi sendo transmitida de forma oral, conformando um legado que moldaria a identidade dessas comunidades. As crenças espirituais começaram a tomar forma, com a natureza como um ente sagrado a ser venerado. O céu, a terra e os animais que habitavam seu entorno se tornaram parte de sua cosmovisão. O debate sobre se essa conexão com a natureza foi o que lhes permitiu prosperar permanece aberto. Sem dúvida, sua habilidade para se adaptar ao ambiente foi crucial, mas também foi sua capacidade de sonhar, de imaginar um mundo além do tangível. Os fósseis e artefatos descobertos por arqueólogos em diversas partes da África nos oferecem um vislumbre desse passado. Os restos de ferramentas de pedra, as pinturas rupestres e outros vestígios nos contam uma história de engenhosidade e criatividade. No entanto, a pergunta sobre quais segredos ainda jazem ocultos sob a terra, esperando para serem descobertos, persiste. Cada escavação revela camadas de história, mistérios que nos convidam a continuar indagando sobre as origens de nossa espécie. O surgimento do Homo sapiens não foi apenas uma vitória sobre a adversidade, foi o início de uma série de migrações que mudariam o rosto da humanidade. A curiosidade inata desses homens e mulheres os impulsionou a buscar novos horizontes, a cruzar fronteiras desconhecidas em seu afã por explorar. As motivações que levaram nossos ancestrais a deixar o calor do lar pelo desconhecido são um tema de constante estudo, atribuídas tanto ao desejo de novas oportunidades, quanto à necessidade de sobreviver diante da escassez de recursos. A grande migração estava prestes a começar. Com o eco de seus passos ressoando na vasta savana africana, os Homo sapiens se preparavam para deixar para trás o continente que os havia visto nascer. A aventura que se aproximava não apenas definiria seu destino, mas também marcaria o caminho de todas as futuras gerações. Em sua travessia encontrariam novos desafios, enfrentariam climas adversos e estabeleceriam novas comunidades em terras estranhas.
Tudo isso, em uma viagem que mudaria para sempre o curso da história humana. Assim, enquanto nos aprofundamos na próxima etapa de nosso relato, nos perguntamos: que mistérios aguardam além das fronteiras da África? A grande migração está prestes a nos revelar os segredos de um mundo novo, onde o homem paleolítico começaria a deixar sua marca em cada canto do planeta. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A evolução do Homo sapiens na África foi apenas o começo de uma jornada épica, um eco de passos que ressoariam através dos continentes. Essa travessia, marcada pela necessidade de sobreviver e pela curiosidade inata do ser humano, daria início ao que seria conhecido como a Grande Migração. Com o passar dos milênios, pequenas comunidades aventuraram-se além das terras que as haviam visto nascer, impulsionadas pela busca de recursos, pela expansão de seu entorno e pelo desejo de explorar o desconhecido. Os mistérios que escondiam essas terras inexploradas são um tema de grande interesse histórico. A primeira parada nessa jornada ocorreu no Levante, uma faixa de terra que conectava a África à Ásia. Por volta do ano 130.000 a.C., grupos de caçadores-coletores começaram a cruzar o estreito de Bab el-Mandeb, um passo que hoje nos parece insignificante, mas que na época representou uma porta para um mundo novo. Os ecos de suas vozes se perderam na brisa do deserto, mas seu legado persiste nas marcas de seu passo. A identidade desses intrépidos exploradores que se aventuraram em um território desconhecido, deixando para trás a segurança de seu lar, é um tema de constante investigação. A migração para a Eurásia foi um processo gradual. Com o clima variando entre períodos de glaciação e descongelamento, a paisagem se transformava constantemente, oferecendo novas oportunidades e desafios. Os grupos humanos, adaptando-se às circunstâncias, começaram a se deslocar para o norte, onde as vastas estepes e florestas ofereciam a promessa de caça abundante. Desde a Ásia Central até a Europa, esses migrantes não apenas levaram consigo ferramentas e tradições, mas também um profundo conhecimento da natureza que os cercava. No entanto, a cada passo que davam, a cada recurso que exploravam, surgia uma pergunta inquietante. A quantidade de sacrifícios que estavam dispostos a fazer por sua sobrevivência é um tema de constante análise. À medida que os homens e mulheres do Paleolítico se aprofundavam no continente europeu, a paisagem se enchia de segredos. Em suas travessias encontraram outros hominídeos que habitavam essas terras muito antes deles, como os neandertais. As interações entre essas duas espécies, embora envoltas em mistério, deixaram marcas em nosso DNA moderno. O debate sobre se foi uma simples convivência pacífica ou uma luta pela supremacia permanece em aberto. Os vestígios de sua coexistência ficam presos na poeira do tempo, convidando-nos a desvendar a verdade. Os desafios da migração não eram apenas físicos, mas também sociais. As dinâmicas de grupo mudavam à medida que novas pessoas se juntavam à comunidade, criando a necessidade de uma organização social mais complexa. A cooperação tornava-se essencial, e dessa necessidade emergiram as primeiras estruturas de liderança. A questão de quem eram os líderes dessas comunidades e como as decisões eram tomadas em uma época em que a sobrevivência dependia do trabalho em equipe e da adaptabilidade é um tema de constante estudo. Com o passar do tempo, o Homo sapiens foi avançando para o oeste, cruzando o limiar dos Pirineus e adentrando a vasta Península Ibérica. Por volta de 40.000 a.C., esses migrantes começaram a explorar as cavernas e os abrigos rochosos, onde deixaram sua impressão artística na forma de pinturas rupestres. Esses primeiros artistas não apenas buscavam deixar um legado, mas também criavam um vínculo espiritual com seu entorno. A questão de se essas imagens eram uma tentativa de se comunicar com o divino ou simplesmente um reflexo de sua vida cotidiana é um tema de constante debate. A Grande Migração não foi um caminho linear, mas um labirinto de rotas que se entrelaçavam e se bifurcavam, levando homens e mulheres do Paleolítico a novas terras, como a Austrália e a América. Através de pontes de gelo e costas descongeladas, lançaram-se ao oceano da incerteza, impulsionados por um instinto inato de exploração. No entanto, cada novo continente trazia consigo seus próprios desafios e mistérios.
Os segredos que aguardavam nessas terras virgens e como esses valentes viajantes os enfrentariam são um tema de grande interesse. Os grupos humanos que chegaram à América, através do Estreito de Bering, encontraram um continente cheio de recursos, mas também de perigos desconhecidos. A megafauna que habitava essas terras, como os mamutes e os preguiças gigantes, tornou-se não apenas sua presa, mas parte de sua história. Em sua busca por alimentos, esses paleo-americanos enfrentaram um mundo que, ao mesmo tempo que prometia abundância, também exigia uma adaptação constante. A forma como conseguiram sobreviver em um ambiente tão hostil e diverso é um testemunho de seu engenho e resiliência. A grande migração do Homo sapiens é um testemunho da resiliência e da adaptabilidade de nossa espécie. À medida que homens e mulheres se aventuravam em direção ao desconhecido, cada passo se tornava um eco de seus desejos, medos e esperanças. Essa busca por novos horizontes não apenas moldou a geografia da humanidade, mas também lançou as bases de um futuro que ainda está por ser escrito. A jornada do homem paleolítico não parou na chegada a novos continentes. Sua história continua no próximo capítulo, onde exploraremos as ferramentas de pedra que revolucionaram sua forma de vida, um testemunho silencioso de seu engenho e determinação. Os segredos que aguardam no desenvolvimento dessas ferramentas que transformaram sua luta pela sobrevivência são um tema de grande interesse. Essa expansão do Homo sapiens fora da África não apenas marcou um marco na história da humanidade, mas também apresentou novos desafios em seu caminho para a sobrevivência. Nesse contexto, o desenvolvimento das ferramentas de pedra emergiu como um elemento crucial, um verdadeiro mistério que levanta questões sobre a engenhosidade e a adaptação de nossos ancestrais. A maneira como esses primeiros humanos conseguiram transformar simples fragmentos de rocha em instrumentos vitais para sua existência é um tema de constante estudo. As ferramentas líticas, aquelas criadas a partir da fratura controlada de rochas, revelam um engenho que desafiava as limitações de seu ambiente. Os arqueólogos encontraram evidências dessas ferramentas em sítios que datam de mais de 2,5 milhões de anos, aludindo às primeiras fases do Paleolítico. À medida que os Homo habilis começaram a utilizar seixos afiados, o eco de seu engenho ressoou através dos milênios. O debate sobre se este foi o início de uma era em que a sobrevivência não dependeria mais apenas da força física permanece em aberto. A arte de talhar pedra se aperfeiçoou com o tempo, dando lugar a ferramentas mais sofisticadas, como os bifaces e as pontas de lança, que não apenas serviam para caçar, mas também para a defesa e a preparação de alimentos. A técnica da percussão, na qual um golpe preciso podia dar forma a um fragmento de pedra, se tornou um símbolo de adaptação. Cada ferramenta contava uma história, um relato da busca incessante do ser humano por dominar seu ambiente. Os segredos que se escondem em cada corte, em cada imperfeição, são uma área de pesquisa ativa. Nesta jornada em direção à sofisticação, as ferramentas de pedra não foram apenas testemunhas, mas protagonistas da evolução cultural. Um marco significativo ocorreu durante o Paleolítico Médio, onde o Homo neanderthalensis começou a utilizar a técnica de Levallois, que permitia a criação de ferramentas mais complexas e especializadas. Esse avanço não apenas reflete uma evolução técnica, mas também uma mudança na forma como os grupos humanos concebiam sua existência. A questão de se, ao criar ferramentas mais eficazes, estavam também forjando uma nova identidade, é um tema de constante análise. As ferramentas de pedra não se limitavam à caça, sua versatilidade abrangia a coleta e o processamento de alimentos, bem como a construção de abrigos. Em um mundo onde cada dia trazia consigo a incerteza, a capacidade de transformar um ambiente hostil em um espaço habitável era, em si mesma, um mistério que o ser humano se esforçava por desvendar. Os primeiros vestígios da vida comunitária, onde se compartilhavam técnicas e conhecimentos, começaram a tomar forma. Os vínculos que se formaram em torno dessas ferramentas, em torno dessa nova cultura de cooperação, são um tema de grande interesse. Algumas das ferramentas mais emblemáticas desse período, como as pontas de flecha de pedra e os raspadores, oferecem um vislumbre da complexidade da vida paleolítica. Estas representavam não apenas a necessidade imediata de caçar e coletar, mas também o reflexo de um pensamento estratégico.
A caça se tornava mais eficiente, e a organização social começava a se estabelecer. No entanto, a pergunta sobre o papel que essas ferramentas desempenhavam na construção da identidade cultural de um grupo humano persiste. À medida que os Homo sapiens se espalharam pelo planeta, sua interação com diferentes climas e recursos levou à diversificação das ferramentas. Nas frias estepes da Eurásia, as lanças se tornaram instrumentos-chave para a caça de grandes mamíferos, enquanto nas florestas tropicais, os raspadores e machados de pedra eram essenciais para o acesso a recursos vegetais. Cada adaptação contava uma história de resistência diante de um ambiente em mudança. A forma como nossos ancestrais conseguiram equilibrar seu engenho com as demandas da natureza é um tema de constante estudo. O legado dessas ferramentas não se limita ao mero uso físico. Nelas se encontra uma conexão profunda com a história da humanidade, uma história de engenho, luta e adaptação. Cada fragmento, cada ferramenta encontrada nos sítios arqueológicos, é um eco de um tempo em que a sobrevivência dependia da habilidade de criar e modificar. No entanto, à medida que nos aprofundamos nas dinâmicas sociais desses grupos, surge uma nova pergunta. A influência dessas ferramentas na organização social e na cooperação entre indivíduos é um tema de grande interesse. A transição para um estilo de vida mais complexo não se concentrou apenas na sobrevivência física, mas também abriu a porta para um novo modo de vida. Os grupos começaram a formar laços mais estreitos, e a caça e a coleta se tornaram atividades comunitárias. As ferramentas de pedra, então, não eram apenas instrumentos, mas também símbolos de coesão social. A questão de se essas criações líticas poderiam ser as bases sobre as quais se ergueram as primeiras estruturas comunitárias é um tema de constante debate. Assim, as ferramentas de pedra se apresentam como um enigma que, ao ser decifrado, nos oferece uma janela para as dinâmicas da vida paleolítica. Desde a criação de ferramentas até a organização social, cada aspecto revela um legado que ainda perdura. No próximo capítulo, nos aprofundaremos no mundo dos caçadores e coletores, desvendando as complexidades de sua vida nômade e a organização social que surgiu em torno dessa forma de subsistência. A forma como esses grupos viveram e se organizaram, e os mistérios que aguardam em suas interações, são um tema de grande interesse. Essa ferramenta de pedra, forjada com engenho e precisão, não apenas marcou o início de uma nova era na sobrevivência, mas também estabeleceu as bases de uma vida nômade que se desenrolava em vastas extensões de terras inexploradas. Neste capítulo, mergulhamos no enigmático mundo dos caçadores e coletores do Paleolítico, um estilo de vida que deixou ecos profundos em nossa compreensão da humanidade. Imaginemos por um momento um grupo de Homo sapiens avançando por planícies abertas, cercados por uma paisagem de montanhas e rios. Sua existência dependia de sua capacidade de se adaptar e sobreviver. Esse modo de vida nômade, baseado na caça de animais e na coleta de plantas silvestres, não era apenas uma escolha, mas uma necessidade. Em um ambiente em constante mudança, onde o clima e a fauna ditavam o ritmo da vida, a flexibilidade tornou-se a chave para a sobrevivência. Os caçadores e coletores do Paleolítico organizavam sua vida em grupos pequenos, conhecidos como bandos. Essas unidades sociais eram dinâmicas, compostas geralmente por cerca de 20 a 50 pessoas, que se moviam juntas em busca de alimento. A estrutura social desses grupos é um tema de constante estudo. A cooperação e a comunicação eram essenciais. Em um mundo onde cada dia apresentava novos desafios, a divisão do trabalho tornou-se um elemento fundamental. Os homens, na maioria, se encarregavam da caça, enquanto as mulheres coletavam frutas, nozes e raízes. No entanto, os papéis não eram estritamente fixos. A colaboração e a troca de habilidades eram cruciais para o bem-estar coletivo. A caça, uma arte em si mesma, envolvia não apenas o uso de ferramentas de pedra, mas também uma profunda compreensão dos comportamentos animais. Os homens paleolíticos tornaram-se observadores astutos da natureza, seguindo pistas e padrões migratórios. Ao emboscar sua presa, entravam em um jogo de estratégia que exigia astúcia e paciência. As motivações por trás dessa caça não incluíam apenas a necessidade de alimento, mas também o desejo de status dentro do grupo.
A caça bem-sucedida era motivo de celebração, um elemento que fortalecia os laços sociais e assegurava a sobrevivência do grupo. À medida que as estações mudavam, também mudava a dieta dos caçadores-coletores. A coleta de plantas, que variava conforme a localidade e a época do ano, proporcionava uma diversidade de nutrientes. No entanto, nem todas as plantas eram seguras, algumas continham toxinas que podiam ser mortais. Esse conhecimento, transmitido de geração em geração, era vital. A sabedoria da terra se entrelaçava com a vida cotidiana, moldando uma relação simbiótica entre o homem e seu ambiente. É fascinante pensar que, em sua busca por alimento, esses homens e mulheres cultivaram não apenas seus corpos, mas também sua cultura. A organização social desses bandos era flexível e adaptável, algo que contrasta com as estruturas rígidas que surgiriam em épocas posteriores. A tomada de decisões, por exemplo, era realizada de forma consensual, onde a voz de cada membro do grupo contava. Essa democracia primitiva permitia uma coesão que era essencial para enfrentar os desafios do ambiente. Mas, à medida que os grupos cresciam e se expandiam, surgiam novas dinâmicas. A competição por recursos podia levar a tensões, e as alianças se formavam e desfaziam com facilidade. A forma como essas relações eram geridas em um mundo onde a sobrevivência era um jogo de estratégias, é um tema de constante análise. Através dos restos arqueológicos, foi revelado que os grupos de caçadores-coletores não eram apenas nômades, mas também inovadores. Em suas travessias criaram acampamentos temporários, onde estabeleciam abrigos e locais de encontro. Esses espaços eram frequentemente escolhidos estrategicamente, perto de fontes de água e recursos abundantes. A habilidade de se adaptar a diferentes ambientes foi crucial, e alguns grupos se aventuraram em regiões inóspitas, enfrentando climas extremos e predadores. As motivações que impulsionaram essas comunidades a explorar o desconhecido, arriscando suas vidas pela promessa de novas oportunidades, são um tema de constante debate. No entanto, a vida dos caçadores-coletores não estava isenta de perigos. As doenças, a falta de recursos e a competição com outros grupos eram ameaças constantes. Mesmo assim, essas comunidades desenvolveram um profundo senso de pertencimento e solidariedade, que lhes permitiu sobreviver em um mundo hostil. O legado de seu modo de vida se reflete nas sociedades posteriores, onde os ensinamentos de seus ancestrais ainda ressoam. A jornada dos caçadores e coletores do Paleolítico não apenas nos fala da luta pela sobrevivência, mas também da intrincada rede de relações humanas que se formaram em um ambiente selvagem. A adaptação, a colaboração e o respeito pela natureza tornaram-se os pilares de uma cultura que, embora efêmera, deixou uma marca indelével na história. À medida que exploramos as repercussões desse estilo de vida na cultura e na espiritualidade, nos aproximamos de um novo capítulo. As manifestações artísticas dessas comunidades, plasmadas nas paredes de cavernas, revelam um mundo onde a arte e a vida cotidiana estavam entrelaçadas. A arte rupestre não é apenas uma janela para o passado, mas também um testemunho da alma humana que busca se expressar. Os segredos que nos revelará essa fascinante conexão entre a arte e a existência são um tema de grande interesse. Essa vida nômade, marcada pela caça e pela coleta, se complementava com uma arte que emergia das sombras da pré-história, uma arte que falava de emoções, crenças e a conexão do homem com seu entorno. Em cavernas profundas e penhascos rochosos, os primeiros artistas deixaram um eco duradouro na forma de pinturas e gravuras, uma linguagem visual que transcende o tempo. O significado real dessas primeiras manifestações artísticas e os segredos que escondiam em seus traços e cores são um tema de constante estudo. A arte rupestre, que hoje admiramos como um legado inestimável, não era simplesmente uma expressão estética. Era um reflexo da vida e do mundo espiritual daqueles que a criaram. Em lugares como Lascaux, na França e Altamira, na Espanha, os murais vibrantes com bisontes, cervos e figuras humanas revelam não apenas a destreza técnica de seus criadores, mas também uma profunda compreensão da natureza.
A questão de se a arte era uma forma de comunicação, um rito de caça ou um meio para conectar-se com o sagrado, é um tema de constante debate. As pinturas nas paredes das cavernas, realizadas com pigmentos naturais extraídos da terra e misturados com gorduras animais, nos falam de uma cultura que venerava a vida selvagem, um povo que compreendia a importância da caça e sua relação com a sobrevivência. A questão de se era apenas um ato pragmático, ou se havia algo mais profundo em jogo, é um tema de constante análise. Os arqueólogos especularam que essas representações poderiam estar imbuídas de significado espiritual, uma forma de invocar a boa sorte na caça, ou de prestar homenagem aos espíritos dos animais. Esses primeiros artistas, ao plasmar suas visões na rocha, estavam criando um diálogo com o mundo que os cercava. Suas mãos, embora separadas por milênios, nos alcançam através do tempo, convidando-nos a explorar a complexidade de sua existência. A questão de se essas imagens são mais do que um reflexo da luta humana por entender o desconhecido, é um tema de constante debate. A repetição de certos símbolos e figuras sugere um sistema de crenças elaborado, uma conexão com um universo que se estendia além do visível. À medida que nos aprofundamos neste enigmático mundo da arte rupestre, torna-se evidente que não apenas servia como um meio de expressão, mas também como um registro da experiência humana. Nas paredes das cavernas, encontramos não apenas ilustrações da fauna que compartilhava seu mundo, mas também cenas que poderiam representar rituais, interações sociais e, talvez, a necessidade de deixar uma marca em um mundo em constante mudança. A questão de se esses artistas, em sua busca por significado, estavam lançando as bases da narrativa humana é um tema de grande interesse. A descoberta de novas técnicas de pintura, assim como o uso da luz e da sombra, sugere que esses homens e mulheres estavam inovando, experimentando e, em muitos sentidos, explorando sua própria criatividade. Através dessas obras, o homem do Paleolítico não apenas documentava seu entorno, mas também moldava sua identidade cultural. Em um mundo onde a sobrevivência era a prioridade, a criação artística se erguia como um ato de resistência, um grito silencioso que desafiava o tempo. No entanto, apesar de sua importância, as interpretações dessa arte são frequentemente objeto de debate. Alguns pesquisadores sugerem que as imagens poderiam ter um caráter utilitário, enquanto outros acreditam firmemente em sua dimensão mística. A questão do que isso nos diz sobre nossa própria natureza como seres humanos é um tema de constante reflexão. A busca de significado através da arte é um tema recorrente que perdura até nossos dias, um fio que nos conecta com aqueles que viveram em um tempo muito diferente do nosso. À medida que o homem paleolítico continuava sua jornada através de um mundo cheio de incertezas, a arte rupestre se tornou um testemunho de seu espírito indomável. As cavernas se tornaram santuários, em espaços onde a criatividade e a espiritualidade se entrelaçavam, onde a humanidade buscava compreender seu lugar em um universo vasto e frequentemente hostil. Essa conexão profunda com a arte nos convida a refletir sobre nossas próprias criações e sua capacidade de transmitir emoções, histórias e legados. Assim, a arte rupestre não apenas nos revela a história de um povo, mas também nos confronta com nossa própria história. Em um momento em que a vida era efêmera e a existência frágil, essas pinturas perduravam como um grito de vida e um eco do transcendental. A questão do que significaria a descoberta e o controle do fogo para esses homens e mulheres, e como transformaria suas vidas e suas expressões artísticas, é um tema que exploraremos no próximo capítulo, onde se acenderá uma mudança radical em seu modo de ser. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Essa busca por significado e conexão com o ambiente que levou o homem paleolítico a plasmar seu mundo em arte rupestre não tardaria a encontrar um novo aliado em sua travessia pela sobrevivência: o fogo. Este elemento, que atualmente consideramos cotidiano, foi em seus primórdios um enigma, uma força primordial que transformaria radicalmente a existência humana. A descoberta e o uso do fogo marcaram um marco na história da humanidade, um legado que ainda ressoa em nosso presente.
O fogo, esse fenômeno fascinante e aterrador ao mesmo tempo, começou a ser controlado por nossos ancestrais há aproximadamente 1 milhão de anos. No entanto, não foi até há cerca de 400 mil anos que se evidencia seu uso sistemático, um ato que não apenas denota um avanço técnico, mas também uma profunda mudança cultural. A questão de como um simples raio de luz e calor pôde desencadear tal revolução na vida de grupos nômades é um tema de constante análise. O domínio do fogo permitiu aos homens e mulheres do Paleolítico não apenas se aquecerem em noites gélidas, mas também cozinharem seus alimentos, o que, por sua vez, propiciou uma transformação em sua dieta e, portanto, em sua fisiologia. Cozinhar não apenas facilitou a digestão, mas também aumentou a disponibilidade de nutrientes, permitindo que as comunidades crescessem e prosperassem. É surpreendente pensar que o ato de assar um pedaço de carne poderia ter sido o primeiro passo em direção a uma vida mais saudável e longa. Mas o fogo não foi apenas um meio para alimentar o corpo, também se tornou uma ferramenta social. As fogueiras se tornaram o centro da vida comunitária, onde os relatos de caça, mitos e tradições eram compartilhados sob a luz dançante das chamas. Em um mundo cheio de perigos, esses momentos de união e comunicação eram essenciais. O fogo, então, não apenas iluminava a noite, mas também acendia um senso de pertencimento e coesão entre os membros do grupo. As histórias contadas ao redor dessas primeiras fogueiras e os segredos que se escondiam na penumbra são um tema de grande interesse. À medida que o homem paleolítico se aventurava em novas regiões, o controle do fogo lhe conferiu uma vantagem sobre seu ambiente. Em um mundo selvagem e hostil, o fogo se erguia como um protetor, afastando predadores e permitindo a exploração de territórios inexplorados. Desde as frias cavernas da Europa até as vastas planícies da África, o domínio do fogo facilitou a adaptação a climas diversos e desafiadores. No entanto, esse poder também trazia consigo uma responsabilidade. A relação do homem com o fogo era, e continua sendo, um delicado equilíbrio entre criação e destruição. A questão de até que ponto somos conscientes da força que possuímos é um tema de constante reflexão. Através dos vestígios arqueológicos, foram descobertos indícios de como o fogo era utilizado não apenas para a sobrevivência, mas também em rituais e cerimônias. As cinzas de fogueiras antigas e os restos de ossos carbonizados revelam que o fogo estava imbuído de um significado espiritual. Para o homem paleolítico, o fogo não era apenas uma ferramenta, mas um símbolo de vida, de transformação e de conexão com o divino. A questão de se os ritos que surgiram em torno do fogo são ecos de uma busca inata por transcendência é um tema de constante debate. No entanto, o caminho para o controle do fogo não foi isento de desafios. A habilidade de acender e manter o fogo exigia não apenas conhecimento, mas também uma profunda compreensão da natureza. As primeiras comunidades tiveram que aprender a escolher o lugar adequado, os materiais certos e, acima de tudo, a respeitar a força que estavam manipulando. A história nos mostra que essa relação poderia se tornar perigosa. Às vezes, o fogo se descontrolava, devastando tudo à sua passagem. Assim, o homem aprendeu que o poder traz riscos, e que o equilíbrio entre domínio e reverência é essencial. As lições que essa dualidade nos deixa em nossa própria relação com a natureza são um tema de constante análise. Com o tempo, o controle do fogo também impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias. Desde a fabricação de ferramentas até a criação de cerâmica, o calor se tornou um agente transformador na vida cotidiana. A capacidade de moldar e transformar materiais permitiu que as comunidades paleolíticas inovassem e se adaptassem ao seu entorno de maneiras nunca antes vistas. Assim, o fogo se tornou um catalisador de mudança, empurrando o homem em direção a novas fronteiras de criação e conhecimento. Ao refletir sobre o impacto do fogo na vida do homem paleolítico, é inevitável perguntar que outras inovações surgiriam desse ponto de inflexão. A forma como mudaria a comunicação e o pensamento humano à medida que novas formas de interação social se desenvolvessem, é um tema de grande interesse. A próxima etapa dessa evolução nos leva a outro enigma fascinante: o nascimento da linguagem.
No próximo capítulo, abordaremos como as primeiras formas de comunicação surgiram nessas comunidades, conectando as experiências de vida e o legado cultural que o fogo ajudou a forjar. Essa chama que iluminava a noite e proporcionava calor, não apenas transformou a vida cotidiana do homem paleolítico, mas também lançou as bases para uma evolução ainda mais profunda: a linguagem. Enquanto as sombras dançavam nas paredes das cavernas, um novo enigma emergia na mente desses primeiros homens. A forma como transmitiriam as experiências, os conhecimentos e as emoções, e como poderiam, através de sons e gestos, construir pontes entre seus corações e mentes, é um tema de constante estudo. As primeiras formas de comunicação se teceram em um tapete de sinais e expressões faciais. Os homens e mulheres do Paleolítico, em sua luta pela sobrevivência, começaram a desenvolver um sistema rudimentar de comunicação. Imagens gravadas na rocha e gestos amplificados na escuridão da caverna permitiram a esses grupos transmitir advertências sobre perigos, compartilhar a localização de fontes de alimento ou narrar as façanhas de caça. A questão de se isso foi suficiente para dar vida ao que conhecemos hoje como linguagem é um tema de constante debate. Antropólogos e linguistas debatem há anos sobre a origem da linguagem. Alguns sugerem que, à medida que os seres humanos começaram a caçar em grupos, a necessidade de se coordenar e colaborar se tornou imperativa. As vocalizações simples, que a princípio poderiam ter sido gritos de alerta ou expressões de dor, evoluíram lentamente para um sistema mais complexo. A questão de se cada som era um eco de sua experiência compartilhada, uma centelha de significado em um vasto universo de incerteza, é um tema de grande interesse. A descoberta de ferramentas líticas mais sofisticadas como as pontas de lança e os raspadores, revela uma mente em desenvolvimento, capaz de planejar e executar tarefas complexas. A criação dessas ferramentas não apenas exigiu habilidades manuais, mas também a capacidade de comunicar ideias. A questão de como um grupo de caçadores poderia se coordenar para emboscar um mamute sem uma linguagem primitiva é um tema de constante análise. Ao longo desse processo, os gestos corporais e as expressões faciais desempenharam um papel fundamental. Um movimento de mão, um olhar intenso, podiam transmitir mais do que palavras. Essa linguagem não verbal, rica em matizes, complementava as primeiras vocalizações, e juntos começavam a formar uma estrutura que, embora ainda primitiva, era capaz de transmitir uma variedade de significados. As limitações reais desse sistema são um tema de debate. Um aspecto intrigante da linguagem nascente é sua relação com a cultura. À medida que as comunidades cresciam e se tornavam mais complexas, também aumentava a necessidade de uma linguagem mais elaborada. Histórias de caça, relatos de espíritos e mitos sobre a origem do mundo começaram a tomar forma. A transferência de conhecimentos de geração em geração exigia um veículo mais eficiente e sofisticado. Assim, nas cavernas adornadas com arte rupestre, podia-se vislumbrar o eco das primeiras narrativas, um reflexo da identidade coletiva e do legado cultural que começava a se gestar. No entanto, nem tudo era um caminho fácil nessa travessia. A evolução da linguagem estava marcada pela competição e pela divergência entre grupos. Diferenças linguísticas começaram a surgir, isolando comunidades e criando fragmentos de entendimento que, embora únicos, também geravam barreiras. Os mistérios que cercam esses dialetos ancestrais que ainda perduram em algumas culturas atuais, são uma área de pesquisa ativa. À medida que o tempo avançava, tornou-se evidente que a linguagem não era apenas uma ferramenta de comunicação, mas um poderoso meio para a coesão social. A capacidade de contar histórias e compartilhar experiências fortalecia os laços entre os membros de um grupo, criando uma identidade comum. No entanto, a linguagem também podia ser uma arma de separação, um recurso para marcar diferenças e estabelecer hierarquias. O momento em que a comunicação se tornou um meio de controle social é um tema de constante debate. Nesse contexto, as primeiras manifestações rituais também começaram a tomar forma, conectando a linguagem com a espiritualidade e a religião. As primeiras expressões de crenças e ritos, muitas vezes transmitidas através de narrações orais, consolidaram a relação entre o homem e seu entorno,
assim como entre os homens entre si. Os segredos que aguardavam nas histórias contadas ao calor do fogo, na penumbra da caverna, são um tema de grande interesse. Essa jornada através das primeiras formas de comunicação nos leva a uma profunda reflexão sobre nossa própria humanidade. A linguagem, em sua essência mais pura, surgiu da necessidade de conexão, da luta pela sobrevivência e do desejo de deixar um legado. À medida que nos aprofundamos nas complexidades da vida em comunidade, começaremos a explorar como essas primeiras interações linguísticas lançaram as bases para as estruturas sociais que definiriam o homem paleolítico. Assim, a história nos convida a olhar além das palavras e a descobrir como o eco desses primeiros sons ainda ressoa em nossa civilização moderna. No próximo capítulo, aprofundaremos em como o homem paleolítico, em sua busca por adaptação e sobrevivência, enfrentou as mudanças climáticas e as glaciações, desafiando os limites de seu engenho e resistência. As revelações que nos aguardam nessa luta pela vida em um mundo em constante transformação são um tema de grande interesse. Essa conexão com o ambiente não era apenas uma questão de sobrevivência. Era uma dança constante com a natureza. Um diálogo silencioso entre o homem e o clima que o cercava. À medida que o homem paleolítico avançava em sua odisseia pelo globo, a Terra mesma se encontrava em uma fase de transformação sem precedentes. As mudanças climáticas e as glaciações não eram meras circunstâncias externas. Eram entidades poderosas que moldavam seu destino. A forma como os primeiros humanos responderam a esse desafio implacável é um tema de constante estudo. As glaciações, com seu manto de gelo e seu ar gélido, tornaram-se o pano de fundo de suas vidas. No norte, vastas extensões de terra se cobriram de um frio avassalador, enquanto em outras partes do mundo, o clima se tornava mais ameno. Em meio a essa dualidade climática, o homem paleolítico não se limitou a sobreviver, ele se adaptou. Desenvolveu técnicas engenhosas para caçar na tundra congelada e coletar alimentos nas florestas temperadas. A questão de até que ponto essas adaptações foram instintivas e até onde foram fruto de um planejamento consciente é um tema de debate. As mudanças no clima impulsionaram o homem a inovar. A criação de ferramentas mais sofisticadas, desde pontas de lança mais afiadas até arcos rudimentares, revelou um engenho que desafiava a adversidade. Os grupos humanos começaram a estabelecer padrões migratórios, seguindo as manadas de animais que se deslocavam em busca de pastagens mais quentes. Nesse contexto, o conhecimento do ambiente tornou-se um recurso inestimável. A questão de se essas habilidades eram a base de uma cultura resiliente e dinâmica é um tema de constante análise. A vida na era paleolítica era sem dúvida uma luta constante. A escassez de recursos durante as glaciações levou à criação de estratégias de sobrevivência que destacavam a cooperação entre os membros do grupo. Os homens e mulheres que habitavam essas terras estavam atados pela necessidade de trabalhar juntos, unindo forças para enfrentar as intempéries. Nessa rede de relações, cada indivíduo tinha um papel crucial a desempenhar. Os segredos que se escondem por trás desses laços que forjaram as primeiras comunidades humanas são uma área de pesquisa ativa. A arte rupestre, que emergiu como um eco de suas vivências, frequentemente representava cenas de caça e animais que habitavam suas paisagens. Essas pinturas não eram apenas expressões criativas, mas também registros de seu ambiente em mudança e da adaptabilidade do homem diante do clima. A questão de se a arte era um espelho da luta pela sobrevivência, ou uma forma de comunicar sua experiência e conhecimento às gerações futuras, é um tema de constante debate. À medida que as glaciações retrocediam, o clima continuava a flutuar, apresentando novos desafios. O derretimento trouxe consigo a proliferação de grandes mamíferos, mas também de novas doenças e pragas. O homem paleolítico, sempre na corda bamba entre a vida e a morte, teve que encontrar maneiras de contornar não apenas os perigos visíveis, mas também os invisíveis. O papel que a intuição desempenhou na sobrevivência desses homens e mulheres em um mundo tão hostil é um tema de grande interesse. As adaptações ao clima não se limitavam às ferramentas e técnicas de caça, também envolviam mudanças na dieta. A diversificação dos alimentos, que incluía raízes, frutas silvestres e pequenos animais, tornou-se um aspecto essencial de sua vida diária.
Essa flexibilidade alimentar não apenas assegurava a sobrevivência, mas também lançou as bases para uma cultura rica e variada. As lições que podem ser extraídas dessa capacidade de adaptação que ainda ressoam na humanidade contemporânea são um tema de constante reflexão. A cada mudança de estação, o homem paleolítico enfrentava um novo enigma. O clima, em sua essência imprevisível, continuava sendo um mistério a ser decifrado. Através dos ciclos de calor e frio, os homens e mulheres desse tempo deixaram um legado de resiliência que perdura até nossos dias. A história de sua adaptação é um testemunho do engenho humano e da determinação frente à adversidade. Ao nos aproximarmos do final deste capítulo, é imperativo refletir sobre como essas adaptações moldaram não apenas sua sobrevivência, mas também sua cultura e seu legado. Os ecos de suas lutas e triunfos ainda ressoam na história da humanidade. No entanto, a adaptação ao clima não foi o único fio que teceu a complexa trama da vida paleolítica. Em sua busca por sobrevivência, surgiram interações culturais que dariam forma às suas sociedades. A próxima etapa nos levará a explorar esses encontros e a troca de conhecimentos entre diferentes grupos de hominídeos, revelando uma rede de conexões que, embora frágeis, foram fundamentais para o desenvolvimento da civilização. Os segredos que aguardavam nos encontros entre essas primeiras comunidades são um tema de grande interesse. A história está prestes a desvendar seus mistérios. Essa adaptação ao clima não apenas implicava uma luta pela sobrevivência, mas também uma troca de conhecimentos que germinaria na interação cultural entre os diferentes grupos de hominídeos. Em um mundo onde a escassez de recursos podia ser letal, as redes de contato se teciam como um enigma nas sombras da pré-história. A forma como esses antigos humanos conseguiram compartilhar suas habilidades e saberes, muitas vezes em um ambiente hostil e competitivo, é um tema de constante estudo. As evidências arqueológicas sugerem que os Homo sapiens não habitaram a Terra sozinhos. Em sua travessia em direção a novas terras, encontraram outros hominídeos, como os neandertais e os denisovanos. Esses encontros, embora muitas vezes desbotados pelo tempo, foram cruciais para o desenvolvimento cultural e tecnológico. A questão de se foi uma simples troca de ferramentas e técnicas que propiciou o avanço dessas sociedades, ou se havia algo mais profundo em jogo, um legado de interações que mudou o curso da história humana, é um tema de constante debate. As descobertas em sítios como o de Châteauperron na França, revelam que os neandertais, ao coincidir com os Homo sapiens, não apenas adotaram ferramentas líticas mais sofisticadas, mas também começaram a criar arte. Essa fusão de estilos e técnicas levanta uma pergunta intrigante. A questão de se a criatividade foi uma característica exclusiva dos Homo sapiens, ou se havia nos neandertais um potencial artístico ainda não compreendido, é um tema de constante análise. A pintura nas paredes das cavernas, a escultura de objetos e a fabricação de instrumentos musicais nos falam de uma cultura compartilhada, de influências que transcendem a mera sobrevivência. A troca de conhecimentos não se limitou à criação de ferramentas ou arte. Também abrangeu a transmissão de técnicas de caça e coleta, bem como a adaptação a diferentes ecossistemas. Na vasta extensão da tundra, onde os mamutes vagavam, as comunidades precisaram aprender a colaborar, a unir seus esforços em um esforço comum. As estratégias de caça, complexas e coordenadas, se tornariam um pilar de sua sobrevivência. A forma como essas culturas conseguiram se comunicar e estabelecer um entendimento mútuo para enfrentar um inimigo comum, a escassez, é um tema de grande interesse. À medida que esses contatos se desenvolviam, novos desafios também surgiam. A competição por recursos, por territórios férteis, poderia ter levado a conflitos. No entanto, ao longo da história, observamos que o diálogo e a cooperação muitas vezes prevaleceram. A troca de conhecimentos e habilidades se tornou uma ferramenta essencial, um legado que foi transmitido de geração em geração. A questão de se, em meio à luta, poderia ter surgido um senso de comunidade que transcendesse as diferenças é um tema de constante debate. Nesse contexto de interação cultural, o conceito de linguagem começou a tomar forma. Embora já se tenha discutido seu desenvolvimento em capítulos anteriores,
é crucial considerar como a comunicação facilitou as relações entre grupos. As primeiras formas de linguagem não apenas serviram para transmitir ordens ou descrever ambientes, mas também permitiram narrar histórias, compartilhar mitos e forjar a identidade cultural. Os segredos que se escondiam nas palavras trocadas nas fogueiras, sob o manto estrelado do Paleolítico, são uma área de pesquisa ativa. Os rituais e práticas espirituais também foram influenciados por essas interações. À medida que os grupos se encontravam e se fundiam, suas crenças podiam se entrelaçar, criando uma rica tapeçaria de tradições. As cerimônias de caça, as oferendas aos espíritos dos ancestrais e os ritos de passagem se transformaram em um reflexo dessa amalgama cultural. A questão de em que medida esses rituais contribuíram para a coesão das comunidades e para o senso de pertencimento é um tema de constante análise. A religião e a espiritualidade, então, não eram simples respostas ao desconhecido, mas um meio de unir as pessoas em um mundo incerto e frequentemente perigoso. À medida que os homens e mulheres do Paleolítico se moviam através de paisagens em mudança, a interação cultural se tornou um pilar de sua existência. Nesse crisol de ideias e práticas, a humanidade começou a forjar seu caminho em direção ao futuro. A questão de se essas conexões, em meio a um mundo hostil, foram o verdadeiro motor da evolução cultural, é um tema de constante debate. A história do homem do Paleolítico é, em última instância, uma história de conexão. Os ecos de suas interações ressoam ainda hoje, lembrando-nos que o legado do passado não está marcado apenas pela luta, mas também pela colaboração. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como essas interações culturais deram passo aos ritos e crenças que viriam a definir essas antigas sociedades. Os mistérios que aguardam nas sombras de suas práticas espirituais são um tema de grande interesse. Essa conexão entre o homem paleolítico e seu entorno não se limitava à mera sobrevivência, estendia-se a um profundo anseio de compreender o mundo que o rodeava. À medida que os grupos humanos se estabeleciam em seus territórios, começavam a desenvolver rituais e crenças que lhes permitissem dar sentido à sua existência, em um tempo marcado pela incerteza e pelo mistério. Neste capítulo, nos aprofundaremos nos ecos das primeiras práticas rituais e das crenças religiosas de nossos ancestrais, uma jornada rumo ao desconhecido que revela a essência do ser humano. Os vestígios desses ritos são encontrados nas cavidades das cavernas, onde a arte rupestre não era apenas uma expressão estética, mas também um meio de comunicação com o sagrado. As imagens de animais, figuras humanas e símbolos abstratos que adornam as paredes dessas escuras galerias são pistas que nos falam de uma espiritualidade incipiente. O significado dessas representações para aqueles que as criaram é um tema de constante debate. A questão de se era uma tentativa de capturar a essência do espírito animal que, segundo acreditavam, habitava em cada criatura que caçavam, é uma área de pesquisa ativa. A caça, fundamental para a sobrevivência, tornava-se assim um ato carregado de significado ritual, onde cada flecha lançada era um diálogo sagrado com o mundo natural. Os arqueólogos encontraram evidências que sugerem que, em certos momentos, os homens e mulheres do Paleolítico realizavam cerimônias para assegurar o sucesso na caça. Foram descobertos restos de oferendas nos locais de caça, e muitos pesquisadores acreditam que essas práticas estavam destinadas a apaziguar os espíritos dos animais. No coração dessas cerimônias, se esconde a crença em um mundo povoado por forças invisíveis, onde cada elemento da natureza estava imbuído de significado e muitas vezes de poder. As tumbas daquelas épocas também contam histórias de um vínculo transcendental com a morte. Os enterramentos em posição fetal, rodeados de objetos pessoais e oferendas, sugerem que o homem paleolítico concebia uma vida além da morte. A questão de se esses rituais eram uma tentativa de assegurar uma viagem segura ao além, ou se a crença na existência de um mundo espiritual era uma forma de enfrentar o medo do desconhecido, é um tema de constante debate. A relação com os ancestrais, simbolizada pelo cuidado de seus restos, nos fala de uma conexão que transcende o tempo, um legado que perdura nas sombras da história. O xamanismo, outra das práticas que deixou sua marca no Paleolítico, nos convida a refletir sobre como nossos antepassados buscavam mediadores entre o mundo físico e o espiritual. As figuras xamânicas,
possivelmente encarregadas de guiar as cerimônias e conectar-se com o divino, eram fundamentais na vida das comunidades. Acredita-se que esses xamãs entravam em estados de transe, utilizando rituais de dança, música e o uso de substâncias psicoativas para se comunicar com os espíritos. Os segredos que aguardavam nessas experiências transcendentais e a possibilidade de que, através desses ritos, o homem paleolítico encontrasse respostas a perguntas que ainda hoje nos assombram, são um tema de grande interesse. A relação com os ciclos da natureza também desempenhava um papel crucial em suas crenças. As estações, o ciclo da lua e o crescimento das plantas eram observados com reverência, e é possível que esses fenômenos se tornassem a base de um calendário primitivo. As cerimônias de agradecimento pelas colheitas e as festividades em honra à fertilidade da terra refletem um profundo respeito pelo entorno. Nesse sentido, os homens e mulheres do Paleolítico não eram simplesmente caçadores e coletores, eram também guardiões de um conhecimento ancestral que os conectava com o ciclo eterno da vida. À medida que nos aprofundamos no enigma de suas crenças e rituais, surgem questionamentos sobre o papel que desempenharam na coesão social. As cerimônias, longe de serem atos individuais, provavelmente uniam as comunidades em torno de um propósito comum e fortaleciam os laços entre seus membros. A questão de se, em um mundo onde a sobrevivência dependia da cooperação, essas práticas rituais funcionavam como um cimento social, unindo corações e mentes em um mesmo propósito, é um tema de constante análise. Ao longo deste capítulo, desvendamos as primeiras práticas rituais e crenças religiosas do homem paleolítico, revelando um legado que perdurou no tempo. No entanto, essas crenças não existiram em uma bolha, foram o caldo de cultivo para a formação de estruturas sociais mais complexas. À medida que os grupos humanos se organizavam em comunidades, começavam a experimentar novas dinâmicas de interação e cooperação. Esse contexto nos prepara para explorar a vida em comunidade, onde os laços sociais se tornaram o fundamento da existência humana. A jornada rumo ao entendimento da organização social no Paleolítico nos espera, e com ela, a promessa de desvendar mais segredos de nossos ancestrais. Essa conexão entre o ser humano e seu ambiente não apenas definiu sua capacidade de adaptação, mas também lançou as bases de uma nova etapa na evolução social. À medida que os grupos de caçadores e coletores se deslocavam por vastas terras, uma intrigante transformação começava a tomar forma: a vida em comunidade. Neste capítulo, nos aprofundaremos na organização social dos homens e mulheres do Paleolítico, explorando as primeiras estruturas comunitárias que emergiram em um mundo repleto de desafios e mistérios. Os vestígios dessas comunidades são como ecos distantes de um passado que ainda resiste a ser desvelado. Nas extensas planícies e florestas, os grupos humanos começaram a formar laços mais estreitos, não apenas pela necessidade de sobreviver, mas também pelo desejo de compartilhar experiências, conhecimentos e recursos. A questão do que impulsionou essa coesão social, seja pela escassez de alimentos, pela ameaça de predadores, ou pela busca de significado na vida compartilhada, é um tema de constante debate. Os arqueólogos encontraram evidências que sugerem que essas comunidades não eram simplesmente agrupamentos de indivíduos, mas estavam organizadas em estruturas que poderiam ser descritas como proto-sociedades. As descobertas em locais como Dolní Věstonice, na atual República Tcheca, revelam não apenas ferramentas e restos de animais, mas também indícios de uma vida comunitária mais rica do que se pensava anteriormente. As habitações, frequentemente construídas com materiais disponíveis no ambiente, como ossos e peles, refletem um engenho coletivo e um senso de pertencimento que transcende a mera sobrevivência. As dinâmicas sociais dentro desses grupos eram igualmente intrigantes. A divisão do trabalho, embora rudimentar, estava começando a se formar. Enquanto alguns se dedicavam à caça, outros cuidavam da coleta e do cuidado dos mais jovens. A questão de quem decidia qual papel cada indivíduo desempenhava e as hierarquias sociais nessas comunidades primordiais são um enigma que ainda nos desafia. Alguns pesquisadores sugerem que o status poderia estar relacionado a habilidades específicas, enquanto outros apontam para a importância dos vínculos familiares e da proximidade emocional. A arte rupestre que exploramos em capítulos anteriores também fornece pistas sobre a vida comunitária.
As pinturas nas cavernas não apenas refletiam o mundo natural que os cercava, mas também poderiam ter servido como um meio de comunicação e coesão social. A questão de se esses desenhos eram parte de rituais coletivos, momentos de união que fortaleciam o espírito comunitário, é um tema de constante análise. A ideia de que a arte era um veículo para a conexão social levanta um intrigante mistério sobre a psicologia do homem paleolítico. À medida que as comunidades se expandiam, também enfrentavam novos desafios. A competição por recursos limitados podia gerar tensões, levando a conflitos entre grupos. No entanto, em vez de serem destrutivas, essas experiências frequentemente fomentavam a cooperação e a troca. O comércio de bens e conhecimentos, embora rudimentar, poderia ter sido uma das primeiras formas de interação cultural. Os segredos que eram transmitidos nessas transações e as histórias que eram tecidas nas trocas entre grupos distantes são uma área de pesquisa ativa. As primeiras estruturas comunitárias, embora efêmeras, lançaram as bases para o que eventualmente se tornaria sociedades mais complexas. Essa organização social primitiva foi o precursor da vida em assentamentos permanentes, um tema que exploraremos no próximo capítulo. Mas antes de encerrar este capítulo, é essencial reconhecer que as sementes da cooperação e da coesão comunitária que nossos ancestrais plantaram continuam a ressoar na humanidade atual. À medida que nos aprofundamos na próxima etapa de nossa história, a transição para inovações tecnológicas, não podemos deixar de nos perguntar como essa vida em comunidade influenciou o desenvolvimento de ferramentas e técnicas que mudariam o curso da história. A resposta a essa pergunta revelará um novo capítulo na evolução do homem, onde a criatividade e a adaptação se entrelaçam em um relato que continua a fascinar e desafiar nossa compreensão do passado. Essa organização social, cuja complexidade começava a se gestar, não seria a única protagonista no desenvolvimento do homem paleolítico. As inovações tecnológicas se erguiam como faróis na escuridão da pré-história, iluminando o caminho para uma evolução cultural sem precedentes. À medida que o Homo sapiens avançava em sua existência, seu engenho e criatividade moldariam um legado que ressoaria através dos milênios. Os mistérios que se escondem por trás dessas inovações são um tema de constante estudo. Os primeiros passos no âmbito tecnológico foram modestos, mas cruciais. As ferramentas de pedra, que a princípio eram simples bifaces e raspadores, começaram a evoluir em resposta às exigências do ambiente. Cada corte, cada golpe de pedra contra pedra, não apenas representava um avanço funcional, era um eco da inteligência e da adaptabilidade do ser humano. À medida que a caça e a coleta se tornavam a norma, a perfeição dessas ferramentas se tornava vital. A questão de como se gestaram essas inovações, e o que impulsionou nossos ancestrais a experimentar e refinar seus utensílios, é um tema de grande interesse. As evidências arqueológicas sugerem que a necessidade foi o motor desse processo. As comunidades paleolíticas, enfrentando desafios constantes, começaram a desenvolver ferramentas especializadas. Machados com bordas afiadas para a caça de grandes mamíferos, punções para perfurar peles e raspadores para processar alimentos. Cada ferramenta contava uma história de sobrevivência, um relato íntimo de um grupo que, em meio à adversidade, encontrou formas engenhosas de prosperar. No entanto, a tecnologia não se limitou aos utensílios de caça. A invenção das primeiras cordas, fabricadas a partir de fibras vegetais, abriu um novo leque de possibilidades. Os segredos que se ocultavam na criação dessas primeiras ferramentas são uma área de pesquisa ativa. O domínio do fogo, que havíamos explorado no capítulo anterior, se entrelaçou com essas inovações tecnológicas. Com o fogo, o homem não apenas pôde cozinhar seus alimentos, mas também criar ferramentas mais sofisticadas. A invenção do fogo controlado foi sem dúvida um ponto de inflexão. A pedra podia ser aquecida e então moldada, tornando-se um material mais versátil e eficaz. Essa nova abordagem não apenas melhorou a qualidade de suas ferramentas, mas também transformou seu mundo. Assim, o fogo se ergueu como um aliado essencial na busca pela sobrevivência. À medida que as épocas avançavam, os homens e mulheres do Paleolítico não se limitaram a aperfeiçoar suas ferramentas, começaram a inovar em sua concepção de arte. A criação de pinturas rupestres que havíamos observado anteriormente não foi apenas um meio de expressão, também reflete uma compreensão profunda de seu entorno.
As primeiras representações de animais e cenas de caça não eram apenas arte por arte. Eram uma forma de comunicação, uma linguagem visual que compartilhava conhecimentos sobre a fauna e os perigos que os cercavam. A questão de se essas imagens nas paredes das cavernas eram uma forma de tecnologia em si mesmas, uma maneira de transmitir informações vitais de geração em geração, é um tema de constante debate. Nesse contexto, a inovação tecnológica se tornou uma extensão da vida social e cultural. As comunidades começaram a trocar não apenas bens, mas também ideias. Essa troca, que havia iniciado timidamente, se tornava um componente essencial de sua evolução. Os grupos de pessoas, ao se cruzarem em suas migrações, compartilhavam suas descobertas e avanços. A criação de novas ferramentas, técnicas de caça e o uso do fogo se difundiam, como um crepitar na escuridão, unindo homens e mulheres em uma dança interminável de aprendizado e adaptação. Os outros segredos da natureza que poderiam ter sido revelados por essas trocas são um tema de grande interesse. No entanto, nem tudo foi um caminho de progresso. As inovações também trouxeram desafios. À medida que as comunidades se tornavam mais dependentes de suas ferramentas e técnicas, surgiram tensões por recursos. A competição pela caça e coleta se intensificou, e as inovações tecnológicas não apenas serviram para facilitar a vida, mas também se tornaram ferramentas de conflito. A questão de se a tecnologia foi uma bênção ou uma maldição na jornada do homem paleolítico é um tema de constante análise. À medida que o Paleolítico avançava, as inovações tecnológicas se consolidaram como pilares da cultura humana. As primeiras manifestações de engenho e adaptação não apenas moldaram o dia a dia de nossos antepassados, mas também lançaram as bases para um futuro em constante transformação. Esse legado, que deixou sua marca em nossa história, se entrelaça com a próxima etapa de nossa narrativa, o fim dos Neandertais. No próximo capítulo, nos aprofundaremos nesse enigma, explorando as teorias que cercam a extinção de nossos parentes mais próximos e a sobrevivência do Homo sapiens. Os mistérios que a história nos reserva em seu desfecho são um tema de grande interesse. A fascinação pelos Neandertais perdurou ao longo dos séculos, um eco distante que ressoa nas sombras de nossa história. Esses hominídeos, que habitaram a Europa e partes da Ásia, fazem parte de um enigma que intrigou arqueólogos e cientistas durante gerações. A pergunta que se ergue entre os restos de suas ferramentas de pedra e os murais de suas cavernas é o que realmente aconteceu com os Neandertais. A chegada do Homo sapiens à Europa marcou um ponto crucial na narrativa da sobrevivência. Embora os Neandertais compartilhassem um ambiente semelhante com os Homo sapiens, seus destinos divergiriam de forma trágica. As teorias sobre a extinção dos Neandertais são diversas e complexas, cada uma adicionando camadas a esse mistério. A questão de se foi um conflito direto com o Homo sapiens, ou uma série de mudanças climáticas implacáveis que afetaram seus habitats, é um tema de constante debate. O clima, sem dúvida, desempenhou um papel significativo. Durante o período em que coexistiram, a Europa experimentou flutuações climáticas drásticas, mudanças que transformaram paisagens e ecossistemas. Os Neandertais, adaptados a um mundo gelado, enfrentaram uma série de desafios que testaram sua resistência. A chegada de períodos mais quentes trouxe consigo uma mudança na vegetação e, consequentemente, uma alteração nas fontes de alimento. A questão de se os Neandertais foram incapazes de se adaptar a essa nova realidade é um tema de constante análise. Os estudos sugerem que a competição por recursos entre Neandertais e Homo sapiens foi feroz. À medida que o Homo sapiens se expandia, sua tecnologia e estratégias de caça tornavam-se mais sofisticadas. A invenção de ferramentas mais eficazes e métodos de caça mais eficientes poderia ter-lhes concedido uma vantagem decisiva. A questão de se isso foi suficiente para marcar o fim de uma linhagem é um tema de constante debate. Um elemento notável nessa narrativa é a interação entre ambas as espécies. Existem evidências de que, em certos momentos, os Neandertais e Homo sapiens não apenas coexistiram, mas também estabeleceram vínculos. O intercâmbio cultural, embora escasso, pode ter ocorrido.
Alguns estudos sugerem que os neandertais adotaram certos comportamentos dos Homo sapiens, como o uso de pigmentos para decoração corporal. A questão de se isso significa que existiu uma conexão mais profunda entre eles é um tema de grande interesse. No entanto, à medida que o tempo avançava, as condições tornavam-se cada vez mais adversas para os neandertais. O aumento do Homo sapiens na Europa não apenas representava uma nova espécie competidora, mas também implicava a mudança no uso do território. Com o tempo, os neandertais foram deslocados para as margens de seu próprio continente, um retrocesso silencioso que culminaria em seu eventual desaparecimento. Os registros fósseis mostram que, há cerca de 40 mil anos, os neandertais começaram a desaparecer de maneira alarmante. As últimas populações conhecidas se concentraram na Europa Ocidental, em áreas que pareciam refúgios naturais. No entanto, mesmo esses santuários foram finalmente assediados pelo avanço dos Homo sapiens. Os segredos que se perderam com sua extinção e o legado que deixaram para trás são um tema de constante estudo. O impacto do Homo sapiens não se limitou à sua capacidade de adaptação. A habilidade de criar redes sociais complexas e uma linguagem mais elaborada lhes permitiu se comunicar e colaborar de maneiras que seus contemporâneos neandertais não puderam igualar. As habilidades sociais do Homo sapiens, combinadas com sua engenhosidade, pareciam ser uma fórmula letal para a sobrevivência dos neandertais. Apesar da extinção dos neandertais, seu legado persiste no DNA de muitos de nós hoje. Estima-se que todos os não-africanos modernos carreguem consigo uma pequena porcentagem de DNA neandertal, um lembrete de que, embora uma linhagem se extinga, sua essência pode continuar ressoando nas gerações futuras. A extinção dos neandertais é um lembrete sombrio dos desafios da sobrevivência, um mistério que nos leva a questionar as dinâmicas da vida na Terra. A questão de se a história poderia se repetir com nossa própria espécie é um tema de constante reflexão. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos os efeitos da última glaciação no Homo sapiens, um evento que colocaria à prova sua resistência e capacidade de adaptação em um mundo em constante mudança. Essa adaptação às mudanças climáticas não seria suficiente para evitar a chegada de um novo e formidável desafio: a última glaciação. À medida que o mundo se mergulhava em um frio avassalador, um eco de desafios ressoa através do tempo, revelando as lutas e inovações do homem paleolítico. Neste cenário congelado onde as geleiras avançavam e a vida parecia sucumbir ao frio, os Homo sapiens foram obrigados a enfrentar um enigma de sobrevivência. A última glaciação, que começou há aproximadamente 115 mil anos, e se estendeu até cerca de 11.700 anos atrás, transformou radicalmente o ambiente em que homens e mulheres desse período viviam. Os vastos ecossistemas que antes eram ricos em flora e fauna se tornaram um deserto gelado, onde o gelo cobria grandes extensões de terra. A questão de como o homem paleolítico conseguiu enfrentar essa adversidade reside em sua formidável capacidade de adaptação. Os Homo sapiens, armados com ferramentas de pedra cada vez mais sofisticadas, não apenas dependiam da caça e da coleta, mas aprenderam a navegar em um mundo em constante mudança. Nesse contexto, desenvolveram estratégias de caça mais complexas, que incluíam a criação de armadilhas e o planejamento de caçadas em grupo. Essa organização social não apenas era vital para a obtenção de alimento, mas também fortalecia os laços comunitários entre os membros do grupo, criando uma rede de apoio essencial para sua sobrevivência. Um dos aspectos mais fascinantes desse período é como os paleolíticos conseguiram se adaptar a um ambiente hostil por meio da mobilidade. Eles se deslocavam em busca de recursos seguindo as migrações de animais como o mamute, o rena e outros herbívoros que, por sua vez, se deslocavam em resposta ao clima em mudança. Esse nomadismo lhes permitia não apenas sobreviver, mas também explorar e colonizar novas áreas, desafiando assim as fronteiras impostas pelo gelo. No entanto, apesar dessas adaptações, o frio extremo representava um desafio constante. As noites geladas e as tempestades de neve obrigavam os grupos a se refugiar em cavernas ou a construir abrigos temporários com materiais disponíveis.
Esses espaços não apenas forneciam proteção contra os elementos, mas também se tornaram pontos de encontro onde se compartilhavam conhecimentos, se contavam histórias e se forjavam vínculos sociais. Os segredos que se ocultavam nas sombras dessas moradas geladas são um tema de grande interesse. À medida que o homem paleolítico enfrentava esses desafios, seu engenho se manifestava na criação de vestimentas mais adequadas, confeccionadas a partir de peles de animais que caçavam. Esse uso de recursos disponíveis não apenas lhes oferecia calor, mas também simbolizava sua conexão íntima com o ambiente. Cada peça de roupa, cada ferramenta, cada lar temporário contava a história de uma batalha diária pela sobrevivência. A questão de até onde estavam dispostos a ir para permanecer neste mundo hostil é um tema de constante debate. A arte rupestre, que havia florescido em épocas mais quentes, também encontrou seu lugar nesse período. As pinturas nas paredes das cavernas não eram apenas expressões criativas, mas também poderiam ter servido como rituais de caça, invocando a proteção de espíritos ou como formas de transmitir conhecimentos sobre os animais e seu comportamento. A última glaciação, com seu misticismo e mistério, não apenas desafiou a vida cotidiana, mas também influenciou a cosmovisão do homem, que buscava compreender seu lugar em um mundo que se tornava cada vez mais inóspito. Com o passar do tempo, a pressão do clima levou a uma mudança inevitável no estilo de vida das comunidades. A busca por novas técnicas de sobrevivência e a necessidade de se adaptar a um ambiente em mudança impulsionaram inovações que lançariam as bases para o futuro. A última glaciação não foi apenas um período de sofrimento, mas também de invenção. Cada desafio enfrentado pelo Homo sapiens, cada adversidade superada, constituía um legado que perduraria ao longo dos milênios, formando a essência mesma de nossa humanidade. À medida que o gelo começava a recuar, revelando um mundo transformado, a transição para o Mesolítico se vislumbrava no horizonte. A questão de quais novas formas de vida emergiriam das sombras da glaciação é um tema de grande interesse. As perguntas se acumulam enquanto se abre um novo capítulo na história, a jornada em direção à sedentarização e à revolução social que marcaria a próxima etapa da existência humana. Essa crise não tardaria a dar lugar a uma nova etapa na história da humanidade. O Paleolítico, com sua rica tapeçaria de caça e coleta, começava a se desvanecer, e em seu lugar emergia um período fascinante e enigmático, o Mesolítico. Este período, embora frequentemente eclipsado pela monumental revolução agrícola que se seguiria, representa uma ponte vital entre a vida nômade dos caçadores-coletores e o surgimento de comunidades sedentárias. A transição do Paleolítico para o Mesolítico não foi uma simples mudança de uma etapa para outra, foi uma metamorfose profunda no estilo de vida, marcada por uma série de adaptações a um mundo que mudava rapidamente. A forma como nossos ancestrais se adaptaram à nova realidade que os cercava é um tema de constante estudo. Para entender esse enigma, devemos olhar para as condições climáticas que prevaleceram no final da última glaciação. Com o derretimento das geleiras, vastas extensões de terra se transformaram em exuberantes paisagens. Os ecossistemas floresceram, e os grandes mamíferos que haviam sido alvo de caça dos humanos paleolíticos começaram a desaparecer ou a mudar seu habitat. Essa mudança forçou os grupos humanos a diversificar suas estratégias de subsistência. Já não podiam depender apenas da caça de grandes animais. A pesca e a coleta de vegetais tornaram-se práticas vitais. A questão de se isso foi uma simples mudança de dieta, ou se algo mais profundo estava ocorrendo na psique desses homens e mulheres, é um tema de constante debate. Os grupos de caçadores-coletores começaram a estabelecer vínculos mais estreitos com seus ambientes locais. Começaram a reconhecer padrões no crescimento de plantas e no comportamento dos animais, o que os levou a desenvolver um conhecimento mais profundo do mundo natural que os cercava. Esse conhecimento foi fundamental para a transição para um estilo de vida mais sedentário que caracterizaria o Mesolítico. As comunidades começaram a se estabelecer temporariamente em locais ricos em recursos, como as margens de rios e lagos, onde a pesca se tornava abundante. No entanto, a questão de se essa sedentarização foi um sinal de progresso ou uma armadilha que levaria a novas dificuldades permanece em aberto.
Nesse contexto, os artefatos que chegaram até nós revelam uma mudança na tecnologia de ferramentas. Foram encontradas pontas de flecha menores e mais sofisticadas, assim como outros implementos que indicam um aperfeiçoamento nas técnicas de caça e coleta. Esses avanços não apenas refletem a adaptação a um ambiente em mudança, mas também uma crescente complexidade social. As comunidades exigiam uma maior cooperação e organização para gerenciar os recursos de maneira eficaz. A questão de se já estavam se formando as bases de uma hierarquia social mais complexa é um tema de constante análise. Além disso, as evidências arqueológicas sugerem que os ritos e cerimônias começaram a evoluir. Os homens e mulheres do Mesolítico não se preocupavam apenas com sua sobrevivência física. Também começaram a estabelecer conexões emocionais e espirituais com seu entorno. As tumbas e os locais rituais encontrados em diferentes regiões oferecem vislumbres de crenças e práticas que poderiam ter influenciado sua vida cotidiana. A questão de se a espiritualidade emergente lhes conferia um senso de pertencimento e propósito em um mundo em constante mudança é um tema de debate. À medida que as comunidades cresciam e se tornavam mais complexas, também aumentavam os desafios que enfrentavam. A pressão sobre os recursos naturais aumentava, e a competição por esses se intensificava. A necessidade de inovar na gestão de recursos tornava-se urgente. Essa tensão seria um precursor da transformação radical que se aproximava: a agricultura. No entanto, neste momento crítico, a humanidade ainda estava no auge de uma mudança que mudaria o rumo de sua história. A transição para o Mesolítico é, portanto, um período de transformação e adaptação, onde a humanidade começou a vislumbrar o futuro. Um futuro que, embora cheio de incertezas, também prometia oportunidades. Nesse contexto de mudança, germinavam as primeiras sementes da sedentarização, que dariam vida a assentamentos permanentes. A história do homem paleolítico, com seus mistérios e legados, estava prestes a se entrelaçar com a das primeiras comunidades agrícolas. No próximo capítulo, exploraremos como esses primeiros assentamentos se tornaram núcleos de civilização, e como a vida sedentária transformaria para sempre a relação da humanidade com a Terra. Essa transição para o Mesolítico não foi uma simples mudança de estação. Foi o surgimento de um novo paradigma que transformaria radicalmente a existência do homem paleolítico. Com o fim das grandes migrações e a chegada de um clima mais ameno, as comunidades começaram a vislumbrar um futuro onde o nomadismo já não era a única opção. Assim, nas margens de rios e lagos, nos vales férteis e nas planícies exuberantes, surgiram os primeiros assentamentos permanentes. A questão do que motivou esses grupos a abandonar sua vida nômade e abraçar a sedentarização é um tema de constante análise. O eco dessa decisão ressoa nos vestígios que chegaram até nós. Em locais como Çatalhöyük, na atual Turquia, foram encontradas casas construídas de adobe, empilhadas umas sobre as outras, formando um labirinto de espaços habitáveis. Aqui, as paredes estão adornadas com frescos que narram histórias da vida cotidiana, rituais e talvez, sonhos. Este lugar revela não apenas um lar, mas um microcosmos da vida paleolítica, um testemunho mudo de uma mudança monumental. Os segredos que se escondem nessas antigas moradias são uma área de pesquisa ativa. A sedentarização não surgiu do nada. Foi o resultado de um processo complexo, moldado pela necessidade e pela oportunidade. A abundância de recursos naturais e o clima favorável permitiram que pequenos grupos de caçadores-coletores desenvolvessem uma conexão mais profunda com a terra. Ao se estabelecerem, começaram a aproveitar as plantas e os animais que os rodeavam de maneira mais sistemática. A questão de se este foi o início de uma relação de respeito e equilíbrio com a natureza, ou um primeiro passo em direção a uma exploração desenfreada, é um tema de constante debate. À medida que a vida se assentava, também se estabeleciam as estruturas sociais. A criação de comunidades permanentes propiciou um aumento na complexidade social. Formaram-se hierarquias, papéis definidos e, com o tempo, uma divisão do trabalho que permitiu aos indivíduos se especializarem em diversas tarefas. A cerâmica, a cestaria e eventualmente a agricultura tornaram-se habilidades vitais para a sobrevivência.
As repercussões desse novo estilo de vida na identidade coletiva desses grupos são um tema de grande interesse. Os assentamentos permanentes também deram lugar à acumulação de bens e, com isso, ao surgimento da propriedade. Esse conceito, em seus primórdios, poderia ter sido um simples sentido de pertencimento a um espaço. No entanto, no eco dessa mudança, começaram a se vislumbrar as sombras da competição e do conflito. A luta por recursos tornava-se inevitável. Nesse contexto, os artefatos dos primeiros assentamentos nos falam de uma vida compartilhada, mas também de tensões emergentes. As primeiras ferramentas de agricultura, por exemplo, são um testemunho de uma transição que prometia abundância, mas que também trazia consigo o germe de divisões. A religião e as práticas espirituais também evoluíram nesse novo ambiente. As comunidades, agora ancoradas a um lugar, começaram a desenvolver cultos e rituais que estavam mais profundamente enraizados em seu entorno imediato. Os ritos de fertilidade, por exemplo, refletiam uma nova relação com a terra, um reconhecimento da necessidade de cuidar do ecossistema que o sustentava. A questão de se esses rituais eram uma tentativa de controlar o incontrolável, ou uma forma de render homenagem às forças da natureza, é um tema de constante debate. À medida que essas dinâmicas se desenvolviam, o mundo dos homens paleolíticos se transformava irremediavelmente. As primeiras formas de agricultura, embora rudimentares, lançaram as bases para uma revolução que mudaria a história da humanidade. A sedentarização propiciou um ambiente onde a criatividade e a inovação podiam florescer, mas também onde as divisões começavam a marcar o rumo da convivência. O eco dessa mudança ainda ressoa em nosso presente. Nesse contexto de crescimento e transformação, vislumbram-se os primeiros passos em direção à agricultura incipiente. As novas aventuras e desafios que aguardavam aqueles homens e mulheres que decidiram se enraizar à terra, e a forma como sua vida cotidiana se adaptaria diante do crescente desafio de cultivar e domesticar o selvagem, são temas de grande interesse. A resposta a essas perguntas nos levará a explorar a fascinante transição para a agricultura, um fenômeno que mudaria para sempre o destino da humanidade. Essa sedentarização, que começou a tomar forma nos últimos capítulos da nossa história, não apenas transformou a paisagem física, mas também o próprio tecido da sociedade. A chegada da agricultura incipiente marcou um antes e um depois na vida das comunidades humanas. A questão de como se gestou essa mudança monumental, e os mistérios que se escondem por trás das primeiras semeaduras e cultivos que deram vida a uma nova era, são um tema de constante estudo. Em um mundo onde a sobrevivência era um desafio constante, o homem paleolítico havia dominado a caça e a coleta. No entanto, as condições climáticas no período mesolítico começaram a mudar, e com elas, as oportunidades. À medida que o gelo recuava, vastas extensões de terra fértil emergiam, oferecendo a possibilidade de um futuro diferente. A curiosidade e a necessidade levaram nossos ancestrais a experimentar, a observar e finalmente a semear. A transição para a agricultura não foi um evento isolado, mas um processo gradual, um eco das interações entre o homem e seu ambiente. Nas terras férteis do Crescente Fértil, no atual Oriente Médio, os primeiros grupos começaram a cultivar plantas silvestres. Trigo, cevada e leguminosas tornaram-se os protagonistas de uma nova narrativa. A questão de se essa decisão foi um ato de engenho ou uma resposta desesperada à escassez de recursos é um tema de constante debate. Os vestígios que chegaram até nós sugerem que a agricultura não apenas forneceu alimentos, mas também alterou a estrutura social. Os assentamentos permanentes começaram a florescer, e com eles, a organização comunitária tornou-se mais complexa. Os homens e mulheres que antes vagavam em busca de sustento agora, se encontravam enraizados à terra, cultivando não apenas suas colheitas, mas também seus vínculos sociais e culturais. À medida que a agricultura se consolidava, novas dinâmicas de poder surgiam. Os líderes locais, que guiavam as comunidades na caça e na coleta, agora desempenhavam papéis cruciais na distribuição dos recursos agrícolas. A agricultura, um presente da terra, tornava-se uma arma de controle. A questão de quem realmente se beneficiou dessa abundância é um tema de constante análise.
A história nos sugere que nem todos compartilhavam igualmente. À medida que a produção aumentava, também crescia a competição, dando lugar a um novo tipo de conflito: o enfrentamento pelo controle da terra fértil. Os primeiros indícios de propriedade privada começaram a emergir. As terras cultivadas tornaram-se símbolos de poder e riqueza, e o conceito de território adquiriu uma nova dimensão. A questão do que levou essas comunidades a mudar sua percepção sobre a terra, de um espaço comum a um recurso individual, é um enigma que se desvela à medida que exploramos as interações entre os grupos que habitavam essas novas fronteiras agrícolas. A evolução da agricultura também trouxe consigo uma revolução na tecnologia. Os homens e mulheres que antes utilizavam ferramentas de pedra para caçar agora adaptaram seus conhecimentos a novas necessidades. A invenção da enxada e do arado permitiu um cultivo mais eficiente, transformando a relação do ser humano com a terra. Cada avanço era um passo em direção à complexidade, e cada nova ferramenta, um reflexo da crescente inteligência e adaptabilidade de nossos ancestrais. No entanto, a agricultura não foi apenas um tema de desenvolvimento tecnológico. Seu impacto na saúde humana é outro aspecto fascinante e complexo. Estudos mostram que, embora a agricultura oferecesse um suprimento constante de alimentos, também trouxe novas doenças. A vida sedentária, longe de ser apenas uma bênção, teve seus custos. A questão de se essa mudança de estilo de vida, que prometia abundância, também semeou as sementes da desigualdade e do deterioro físico, é um tema de constante análise. Os povos começaram a se diversificar, e com eles, as estruturas sociais tornaram-se mais complexas. O surgimento da agricultura incipiente não apenas introduziu um novo sistema de subsistência, mas também deu origem a hierarquias sociais, religiões organizadas e, eventualmente, às primeiras civilizações. A essência da humanidade estava se reconfigurando, e pela primeira vez, a história começava a tomar forma através da escrita e da memória coletiva. À medida que o eco dessas mudanças ressoava nos corações das comunidades, a domesticação de animais se perfilava como o próximo passo nessa jornada. A relação entre o homem e o ambiente tornava-se mais íntima, e a influência dos animais na economia e na vida diária tornava-se evidente. Os segredos que ainda guardavam nessa nova relação e como moldariam o futuro da humanidade são um tema de grande interesse. A agricultura incipiente não foi apenas o início de uma nova forma de vida, foi um catalisador de transformação que alterou para sempre o rumo da história humana. Com cada semente plantada também foram semeadas as bases das civilizações que haveriam de surgir. E assim, nesse cruzamento de caminhos, a história continua seu curso, levando o homem a um novo horizonte: a domesticação de animais. Essa transformação em direção à sedentarização não apenas alterou as paisagens físicas, mas também marcou uma mudança profunda na relação do ser humano com seu entorno. Ao se estabelecerem em comunidades permanentes, os homens e mulheres do Mesolítico começaram a entender o potencial dos animais que antes haviam sido meras sombras fugazes na vasta estepa. A domesticação desses seres inicialmente selvagens tornou-se um enigma que desvelaria novas dimensões da economia e da vida cotidiana das sociedades emergentes. A pergunta sobre como se deu esse surpreendente processo permanece em aberto. Nas condições mutáveis de um mundo em transição, onde a caça e a coleta já não eram suficientes para satisfazer as necessidades de grupos em crescimento, nossos antepassados começaram a observar os animais de uma maneira diferente. Os lobos, por exemplo, que anteriormente haviam sido competidores na busca por alimento, começaram a se aproximar dos assentamentos humanos, atraídos pelos restos de suas presas. Essa interação, que poderia parecer fortuita, foi o primeiro passo em direção a um vínculo que mudaria o curso da história. Os humanos, astutos e adaptáveis, começaram a reconhecer não apenas a presença desses animais, mas também seu potencial. A questão de se era mais proveitoso ter um grupo de lobos que ajudasse na caça, em vez de considerá-los apenas como rivais, é um tema de constante debate. Assim, o lobo se tornou o primeiro animal domesticado, dando passo ao que seria com o tempo, nosso companheiro mais fiel, o cachorro. Esse processo, embora aparentemente simples, implicava uma profunda mudança na dinâmica social e econômica.
A domesticação não se limitou aos cães. Ovelhas, cabras e vacas começaram a entrar na vida cotidiana das comunidades, transformando não apenas sua dieta, mas também sua estrutura social. A criação desses animais permitiu que homens e mulheres contassem com uma fonte constante de alimento, lã e couro. Assim, a economia se diversificou, e o comércio emergiu como uma nova forma de interação social. As consequências dessa dependência crescente são um tema de constante análise. O risco da domesticação era claro: o homem se tornava vulnerável às flutuações na saúde e na disponibilidade de seus animais. Um rebanho doente poderia levar à fome, e a perda de um único animal em um momento de crise poderia significar a ruína. No entanto, apesar desses perigos, a promessa de estabilidade e prosperidade superou a incerteza, e as comunidades começaram a se estabelecer em torno da criação de gado. Essa mudança não apenas afetou a economia, mas também alterou as relações sociais. A hierarquia emergente, onde alguns se tornaram pastores e outros coletores, introduziu novos desafios e tensões na organização comunitária. À medida que as necessidades dessas novas sociedades evoluíam, também o fazia a relação entre humanos e animais. Cada espécie domesticada trazia consigo um conjunto de exigências que influenciavam a vida cotidiana. O pastoreio de grandes rebanhos exigia uma vigilância constante, enquanto a agricultura incipiente, que já havíamos explorado no capítulo anterior, exigia uma abordagem completamente diferente. A domesticação, portanto, tornou-se um processo complexo de negociação entre o homem e a natureza, uma dança entre o selvagem e o domesticado. A questão de se foi um caminho linear em direção ao sucesso é um tema de constante debate. No fundo dessa domesticação, havia um mistério oculto: a resistência dos animais em serem submetidos à vontade humana. Nem todas as tentativas de domesticação resultaram em sucesso. Os animais que não respondiam bem à vida em cativeiro, ou que não se adaptavam à convivência com os humanos, eram rapidamente descartados desse novo sistema econômico. A seleção natural, nesse sentido, desempenhou um papel crucial na formação das espécies que hoje consideramos domésticas. A influência da domesticação de animais não se limitou à economia. A vida cotidiana dos homens e mulheres do Mesolítico foi enriquecida pela companhia e pelo trabalho desses seres. O cachorro, por exemplo, não apenas servia como caçador e guardião, mas também se tornou um companheiro indispensável, um reflexo da crescente complexidade emocional das relações humanas. Essa conexão mais profunda com os animais marcou um passo em direção a uma humanidade mais empática, capaz de reconhecer o valor de outras formas de vida. Assim, o eco da domesticação ressoa até nossos dias, legado de um tempo em que o homem começou a forjar uma relação mais íntima e dependente com o mundo natural. As repercussões dessa relação na atualidade e como essas dinâmicas de poder e dependência evoluíram, são um tema de constante estudo. Nas sombras dessa história de domesticação vislumbram-se as bases de uma transformação ainda maior, que daria passo à revolução agrícola e a uma nova era de interações humanas. No próximo capítulo, nos aprofundaremos nesse vasto e intrigante legado, explorando como a domesticação de animais e o desenvolvimento da agricultura não apenas mudaram a vida cotidiana, mas também lançaram as bases para as civilizações que se seguiriam, e que, em última instância, moldariam nosso mundo moderno. O mistério que envolve o homem do Paleolítico não se limita às suas ferramentas, suas técnicas de caça, ou mesmo às suas expressões artísticas. Cada um desses aspectos deixou uma marca indelével na história, um eco que ressoa na humanidade moderna, moldando não apenas nosso modo de vida, mas também nossa maneira de pensar e de interagir com o mundo. À medida que nos aprofundamos no legado do Paleolítico, é crucial nos perguntarmos quais verdades e ensinamentos estão ocultos sob a superfície desse remoto passado. As primeiras comunidades de Homo sapiens, com sua engenhosidade e adaptabilidade, lançaram as bases da civilização. Desde o uso de ferramentas de pedra, que lhes permitiram caçar e coletar com maior eficácia, até a criação de arte rupestre, que reflete não apenas habilidades estéticas, mas também um profundo senso de espiritualidade, os homens e mulheres do Paleolítico construíram um mundo que, embora distante no tempo, se sente surpreendentemente próximo.
A questão de se, através das pinturas nas paredes das cavernas, esses antigos humanos tentaram se comunicar conosco através dos milênios, é um tema de constante debate. O controle do fogo, uma das inovações mais significativas desse período, transformou radicalmente a existência humana. Não apenas forneceu calor e proteção, mas também permitiu a cocção de alimentos, aumentando assim a eficiência nutricional de sua dieta. Este simples ato de acender uma chama ressoaria nas gerações futuras, em cada lar e em cada fogão que iluminou a história da humanidade. A questão de se no abraço do fogo encontramos uma das primeiras manifestações da comunidade, o lugar onde se compartilhavam histórias e se teciam laços, é um tema de grande interesse. A linguagem que emergiu nessas primeiras sociedades contribuiu para a coesão social e para o desenvolvimento do pensamento abstrato. Através da comunicação, os homens e mulheres do Paleolítico estabeleceram vínculos que transcenderam o mero ato de sobreviver. Eles se questionaram sobre seu entorno, sobre a vida e a morte, e começaram a traçar um mapa de significado em um mundo que ainda era um vasto enigma. Nesse sentido, a questão de se poderíamos considerar que a linguagem foi o primeiro passo em direção ao pensamento crítico e à ciência é um tema de constante análise. A organização social dos grupos paleolíticos, caracterizada por sua estrutura de caçadores-coletores, lançou as bases para as dinâmicas comunitárias que ainda perduram em muitas sociedades contemporâneas. O trabalho em equipe, a cooperação e o altruísmo tornaram-se pilares fundamentais de sua existência. Em um mundo onde o perigo espreitava em cada canto, a capacidade de unir forças para enfrentar adversidades foi um legado que perduraria ao longo dos séculos. As lições que podemos extrair dessa simbiose entre o indivíduo e a comunidade, que ainda ressoa na atualidade, são um tema de constante reflexão. A arte rupestre que floresceu nesse tempo é talvez um dos legados mais palpáveis do homem paleolítico. Essas imagens gravadas em rochas e cavernas nos falam de sua visão de mundo, de suas crenças e de seus medos. As representações de animais e figuras humanas são muito mais do que meras decorações. São um testemunho da conexão profunda que os paleolíticos sentiam com seu entorno. A questão de si, através dessas obras, podemos vislumbrar seus pensamentos e emoções, suas esperanças e anseios, é um tema de constante estudo. À medida que a humanidade avançava em direção ao Mesolítico, as inovações continuaram a fluir das ideias e práticas estabelecidas durante o Paleolítico. A transição para a agricultura e a domesticação de animais, embora uma mudança radical, foi em grande parte influenciada pelas experiências e conhecimentos acumulados por gerações de caçadores-coletores. Os legados do Paleolítico não foram apenas diretrizes para a sobrevivência, mas tornaram-se os fundamentos sobre os quais se ergueriam as civilizações futuras. A história do homem do Paleolítico é uma jornada de descoberta e adaptação, um relato que nos lembra que cada avanço tecnológico e cada transformação social que vivenciamos tem suas raízes nesses primeiros passos hesitantes de nossos ancestrais. Nesse contexto, é inevitável refletir sobre como suas contribuições continuam a ressoar em nossa vida cotidiana. A questão de quanto do que somos hoje é um eco de suas lutas, seus triunfos e seu inquebrantável espírito de sobrevivência é um tema de constante análise. Enquanto o legado do Paleolítico se desdobra diante de nós, nos preparamos para olhar para o futuro. No próximo capítulo, exploraremos como o estudo desses tempos antigos pode oferecer vislumbres sobre os desafios e oportunidades que enfrentamos em nossa própria era. Os segredos que ainda permanecem ocultos na névoa do tempo, esperando para serem revelados, são um tema de grande interesse. O eco de nossas explorações através do tempo ressoa no vasto cenário do Paleolítico, onde nossos antepassados forjaram sua existência em um mundo inóspito e cheio de enigmas. No capítulo anterior, refletimos sobre o legado do homem paleolítico, uma herança que não se manifesta apenas nas ferramentas que deixaram para trás, ou nas pinturas rupestres que ainda nos falam, mas também nos alicerces de nossa civilização moderna. A questão do que esse legado realmente significa para nós hoje, em um mundo que parece se afastar cada vez mais de suas raízes ancestrais, é um tema de constante debate. Ao considerar a história do homem paleolítico, nos deparamos com um mosaico de adaptações e sobrevivências que revelam um engenho humano diante da adversidade. Cada descoberta, desde o controle do fogo até a domesticação de animais, nos conta uma história de resiliência.
A questão de se, em nossa busca por progresso, esquecemos as lições que esses primeiros humanos nos ensinaram, e se a sombra de sua existência não paira sobre nossa própria busca de significado e conexão com o mundo ao nosso redor, é um tema de grande interesse. À medida que avançamos em direção ao futuro, é crucial que levemos em conta como as decisões de nossos ancestrais moldaram não apenas seu ambiente, mas também o nosso. Em um tempo em que a tecnologia avança a passos largos, o homem paleolítico nos lembra da importância da comunidade, da cooperação e da relação com a natureza. A forma como esses primeiros seres humanos se relacionaram com seu ambiente nos oferece um espelho que reflete nossas próprias lutas contemporâneas. Em uma época marcada pelas mudanças climáticas e pela perda de biodiversidade, as lições que suas estratégias de adaptação e sobrevivência nos ensinam são um tema de constante reflexão. Assim como nossos antepassados aprenderam a utilizar os recursos de seu entorno de maneira sustentável, nós também devemos reconsiderar nossa relação com o planeta. As ferramentas que eles forjaram, tão simples e rudimentares, eram um testemunho de sua profunda compreensão da natureza. Hoje, enquanto enfrentamos desafios globais, devemos nos perguntar se podemos encontrar inspiração em suas práticas ancestrais para construir um futuro mais harmonioso. Refletir sobre o passado paleolítico também nos convida à introspecção sobre nossa identidade como seres humanos. Em um mundo cada vez mais interconectado, onde as fronteiras culturais se desdibujam, é vital lembrar que a diversidade de nossas raízes é uma força. O homem paleolítico, com sua rica variedade de práticas culturais e modos de vida, nos ensina que na diferença reside a criatividade. A questão de se poderíamos então aprender a celebrar nossas diferenças em vez de temê-las, como fizeram nossos ancestrais, é um tema de constante debate. À medida que a história avança, torna-se evidente que o legado do Paleolítico não reside apenas no passado, mas também nas decisões que tomamos a cada dia. As ações de uma pequena comunidade de caçadores-coletores, em um tempo em que a sobrevivência dependia da colaboração, ressoam em nossa era moderna, onde a cooperação é essencial para enfrentar os grandes desafios globais. A questão de se estamos preparados para abraçar essa lição e agir em consequência é um tema de grande interesse. O futuro é incerto, mas o estudo do passado nos fornece um mapa, um conjunto de instruções que, se interpretadas corretamente, podem nos guiar em direção a um caminho mais iluminado. Ao olhar para o horizonte, devemos estar cientes de que cada passo que damos está interconectado com as decisões daqueles que vieram antes de nós. A forma como podemos honrar sua memória e, ao mesmo tempo, construir um legado que beneficie as gerações futuras é um tema de constante reflexão. No crepúsculo de nossa exploração do homem paleolítico, nos encontramos em uma encruzilhada. A história nos lembra que, embora o tempo avance, as lições do passado nunca se desvanecem. Em cada canto da Terra, em cada história de nossos ancestrais, reside um poder significativo que pode moldar nosso futuro. A pergunta que fica no ar é se estamos dispostos a ouvir esse eco e deixar que nos guie. A história do homem paleolítico, com seus mistérios e legados, nos convida a refletir sobre nossa própria humanidade. Nesta travessia, desenterramos não apenas os segredos de um tempo distante, mas também a essência do que significa ser humano. Em um mundo que muitas vezes parece dividido e desorientado, é um momento propício para lembrar que, no fundo, todos compartilhamos o mesmo legado. E é em nossa capacidade de aprender, adaptar e colaborar que reside a chave para um futuro mais brilhante. A questão de que história escolheremos contar a partir de agora é um tema de grande interesse. Neste caminho para frente, lembremos que o passado sempre será a bússola que nos orienta na penumbra do futuro.